já sabe aonde vai, de mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Boa tarde, caríssimos irmãos e irmãs. Essa é mais uma live teste em preparação à solenidade de Pentecostes, que nós vamos celebrar amanhã. E também a celebração de encerramento da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça, a paz, a misericórdia de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, a luz e a força do Espírito Santo esteja com todos vocês nesta tarde. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, escutemos a palavra de Deus, o Evangelho, deste sábado, 30 de maio, que antecede a solenidade de Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos, então, concluindo o tempo pascal, com a solenidade de Pentecostes amanhã, e na liturgia da palavra nós estamos concluindo aqui o capítulo 21 do Evangelho da Comunidade Joanina. Conforme você já sabe, esse capítulo 21 é um acréscimo que foi feito mais tarde, lá no início do século II. Né? Então, o Evangelho da Comunidade Joanina, que começou com os seguidores de João Batista, lá quando Jesus estava ainda vindo, ele vai passando e vai sendo organizado, e só no final do século I, início do século II, é que se tem essa composição completa sobre o Evangelho da Comunidade Joanina. Então, ele é um evangelho, por isso mesmo, mais elaborado, a gente percebe isso, comparando com os outros 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos. Ele é muito mais uma elaboração teológica, exatamente porque ele teve mais tempo para ser exatamente vivido, celebrado, escrito e também corrigido. Então esse capítulo 21, conforme dá para perceber, é um acréscimo que vai ser colocado exatamente depois que o evangelho estava composto. Pois bem, mas o que precisa ficar evidente aqui? É exatamente a quantidade de coisas que já foram escritas a respeito de Jesus. E ele falava isso, né, aquilo que já tinha sido escrito, aquilo que ainda haveria de ser escrito, e a gente sabe muito bem, ainda hoje, o que tem sido escrito sobre Jesus. Mas o mais importante, caríssimos irmãos e irmãs, e agora de maneira muito especial, não é tanto a gente saber o que foi escrito sobre Jesus, mas nós precisamos saber como que Jesus implica hoje
na vida das pessoas, como Jesus ainda está presente na vida das pessoas, como ele está atuante na vida das pessoas hoje em dia. E nessa semana, de maneira muito especial, a gente só lembra, por exemplo, que nós temos diversas igrejas cristãs que professam o mesmo Cristo, embora em grupos diferentes. Então nós rezamos pela unidade cristã nessa semana, para que o corpo de Cristo não esteja dividido. Embora sejamos religiões ou grupos diferentes, o rebanho é único, o pastor é o mesmo, a cabeça é ele, Jesus Cristo. E nesse tempo, nesse ano de 2020, com esse tempo da pandemia, também a gente vê isso, a necessidade de fazermos com que gentileza gere gentileza. É o lema da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Então esperamos que a unidade entre os cristãos, os diversos grupos cristãos, possa ajudar outras pessoas a crerem em Jesus Cristo, levando gentileza ao mundo, para que as pessoas vejam nas ações dos discípulos de Jesus a pessoa de Jesus. É isso que precisa ficar em evidência. Não basta escrever sobre Jesus, não basta falar sobre Jesus. É preciso agora viver aquilo que Jesus fez. E o que ele fez foi dar a sua vida por amor a nós. Que os discípulos e discípulas de Jesus também dêem a vida pelos seus irmãos. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso ecumênico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, atendei compassivo as nossas preces, e como passamos dos antigos aos novos sacramentos, renovai as nossas almas, dotando-nos de uma nova juventude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Só queremos lembrar então que amanhã, 9 horas da manhã, aqui pelo Facebook da Paróquia São Pedro da Vila Rubim, de onde nós estamos falando, nós teremos a transmissão da Santa Missa, a solenidade de Pentecostes. Também nós queremos lembrar que amanhã será transmitida também a celebração de encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, direto da Paróquia Luterana de Bento Ferreira, lá aqui em Vitória. Então, onde todos nós participamos, todas as igrejas cristãs participaram para essa celebração de encerramento. Tá bom? Então fica aí o convite e imploremos a bênção de Deus sobre todos nós, sobre os que estão nos acompanhando na tarde desse sábado e sobre onde chegar essa celebração, nas casas, nas famílias, nos doentes, todas as pessoas que estão precisando da nossa oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre os vossos trabalhos, sobre os vossos doentes, sobre os vossos entes queridos, enfim, sobre toda a vossa vida, a graça, a força, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai.